Deus te abençoe, bom dia. Estamos aqui também para o estudo de Segunda Crônicas, né, aproveitando aí esse dia. Então, vamos lá. Capítulo 1. Salomão ele pede a Deus sabedoria e conhecimento para liderar o povo. Isso agrada o coração de Deus, é lógico, né? E seu pedido é concedido e Deus também lhe dá sabedoria, riqueza e abundância, né? Pelo que ele pediu. Salomão inicia o templo, né? E aí depois é produzido todos os artigos de bronze e de ouro para a área do templo, são detalhes do templo aqui. Os líderes se reúnem em Jerusalém após o término do templo, carregam a arca no templo com louvor, colocam no lugar santíssimo. A presença enche o templo, sacerdotes são incapazes de realizar seus serviços. E Salomão faz uma oração linda dedicando o templo ao Senhor. Aí fogo desce do céu e consome o sacrifício. Deus aparece a Salomão e diz que responderá no futuro se o povo se voltar a ele. Senão, será destruído o templo. Aqui um trecho desse capítulo 7 também, que acontece isso do fogo do céu, ele destaca o versículo 14, depois se quiser olhar na sua Bíblia, né? Se o meu povo se humilhar, buscar minha face, afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei seus pecados e curarei sua terra. Isso aqui é um verso maravilhoso, maravilhoso, né? É o que a gente deve fazer. Deus quer que a gente tenha um coração humilde para se humilhar perante Ele, se humilhar perante o altar dele lá na igreja, se humilhar se ajoelhando no seu quarto, na sua casa, no mato, onde você for orar, sei lá. Mas se humilhe, né? Deus, ele é o seu Senhor, né? Então, quando você for orar, você fala: soldado pronto para receber as ordens do general, pode mandar, né? Capítulo 9. A nação cresce em prosperidade, faz escudos e um trono esplêndido. A rainha de Sabá fica impressionada ao visitar, né, Salomão. Capítulo 10. Roboão, filho de Salomão, responde aos israelitas liderados por Jeroboão e pedem, né, que sejam aliviados os encargos ali do pessoal que está muito pesado, né? Ignorando o conselho dos mais velhos e colocando mais carga ainda. E isso divide o reino. Ou seja, os mais novos falam: coloca mais carga. Não tem nada disso não, eles têm que trabalhar mais. E isso divide ali o reino, né? Deus diz a Roboão, por meio do profeta Semaías, para não atacar Jeroboão e as outras tribos. Ele fortifica a cidade, dispersa seus filhos para liderar as terras, e aí os levitas apoiam Roboão e vivem em Jerusalém e Judá. O reino fortalece, Roboão se afasta de Deus, né? E o rei do Egito ali, Sisaque, né, ameaça ele. O rei e o povo se humilharam e Deus o socorreu. Abias teve fé, reinou Judá e não se acovardou diante do exército de Jeroboão. Aí são vários reis, né, que vão sucedendo. Rei Asa, ele era justo, destrói lugares de adoração a deus pagãos. Asa pede ajuda ao Senhor e um exército é derrotado. Azarias declara que Deus está com Asa e chamou todos e juntos buscam o Senhor. Rei Baasa, rei de Israel, entrou em guerra contra Judá e fortaleceu a cidade de Rabá. O rei Asa usa prata e ouro e tesouros do templo para pagar Ben-Hadad, né, para atacar Baasa. O profeta Anani é preso quando ele repreende Asa por não confiar em Deus, né, para lhe dar essa vitória. Então Asa é atingido por uma doença nos pés e não busca a cura de Deus e acaba morrendo. Capítulo 17. Josafá reina depois de seu pai Asa em Judá. Ele é bom, envia oficiais, sacerdotes a todas as cidades de Judá para ensinar a palavra. Olha só que interessante. E ele é um rei muito poderoso, ele tem mais de 1 milhão de combatentes. Josafá se alia a Acabe e lutam contra os arameus. Falsos profetas da vitória, também fala de falsos profetas da vitória, fala de Micaías, que é preso por professar a verdade, e também a morte de Acabe por uma flecha, né? Ali Josafá ele se aliou, né, com Acabe, que era um rei mau. Capítulo 19, o profeta Jeú repreendeu Josafá devido à sua proximidade com Acabe. Josafá ouviu o profeta e conduziu o povo na reforma, que uma confederação de reinos orientais vinha para cima do seu reino. Sua primeira atitude foi buscar Deus e levar o povo a voltar-se a Deus. Fez uma oração, o Espírito de Deus se manifestou e disse para não temerem. E o resultado foi a vitória total, né? Jeorão assume o trono de Josafá, seu pai, e se
torna rei de Judá. Mata todos os seus irmãos e leva o povo à idolatria. É repreendido pelo profeta que diz que sua família será levada e que ele sofrerá uma morte dolorosa. E isso se cumpre. Acasias, que é o filho de Jorão, ele assume o rei de Judá. Sua mãe Atalia o encoraja a agir com iniquidade. E ele é morto por Jeú. Assume o trono e mata todos os netos, menos Joás, que é escondido. Capítulo 23, o sacerdote Joiada fez um pacto com os comandantes do exército. Eles derrubam a rainha Atalia e torna Joás rei de Judá. Joás declara que o povo servirá ao Senhor e o templo de Baal é destruído. Joás coloca cofre no portão do templo para coletar as ofertas do povo para a restauração do templo. Quando Joiada morre, o povo volta à adoração falsa e o filho de Joiada, que é Zacarias, os repreende, mas é morto por ordem de Joás. Os arameus invadem Judá e Joás é morto pelos oficiais. É a morte de Zacarias, né? Amazias, que é o filho de Joás, vira rei de Judá. Contrata combatentes de Israel. O homem de Deus o repreende por não confiar no Senhor. Ele dispensa soldados estrangeiros, vence os edomitas, no entanto captura seus ídolos e os adora. O rei de Israel derrota Judá na batalha e saqueia Jerusalém. E esse rei morre. Capítulo 26 fala da presunção de Uzias, né? Uzias é filho de Amazias. Ele vira rei, ele é bom. Ele entra no templo para oferecer incenso, né? Tarefa só do sumo sacerdote. E aí ele teve lepra, ou seja, é um dever só do sumo sacerdote fazer aquilo ali, né? A gente tem que entender que os líderes eles têm um guarda-chuva, uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, né? E aí capítulo 27, Jotão, que é o filho de Uzias, foi rei poderoso, conhecia e praticava a vontade de Deus, né? E o filho de Jotão, que é Acás, adora a Deus, sacrifica seu filho, fecha a porta do templo. Judá então é oprimida, fazendo prisioneiros. O profeta Obed repreende os israelitas por tomarem os judeus por escravos e, portanto, eles os libertam e retornam a Judá, né? E aí Ezequias, que é o filho de Acás, ele é rei e restaura o templo. Ordem que os sacerdotes e levitas se consagram. Ele ordena, né, que os sacerdotes e os levitas se consagrem antes de remover a continuação ali da contaminação do templo. E aí são 16 dias removendo e o templo todo depois dedicado ao Senhor. Capítulo 30 fala da Páscoa. A Páscoa é celebrada por todos. Muitos desprezam os que comparecem e não os purificam. Mas Deus responde à oração de Ezequias para que ele os perdoasse. Capítulo 31 destrói todos os altares, divide o trabalho no templo, divide a organização acerca do dízimo, né? O rei Senaqueribe da Síria invade Judá. Ezequias encoraja então o povo. Senaqueribe zomba e o anjo do Senhor, após a oração, destrói os assírios. É aquela história, né, que o rei zoa e fala: vocês vão ser humilhados, e fala lá coisas desprezíveis para o povo, e o povo, depois da oração, eles vão na guerra e destrói os assírios, né? E o versículo 7 fala, né, maior que está conosco, né? Versículo 7 aí do capítulo 32. Capítulo 33, Manassés, que é o filho de Ezequias, se tornou um rei mau, praticava bruxaria, sacrificou seus filhos, e os assírios então o capturam e o acorrentam. Ele se humilha e se arrepende a Deus, e Deus o restaura lá no trono. Josias, que é o filho de Amnon, sucede Amnon, né? Que apenas ficou 2 anos ali no reinado. Então o rei Josias, ele, como rei, ele destrói os lugares de adoração, restaura o templo, o livro da lei é redescoberto, ele lê e todos determinam agora, vão seguir a Deus. E aí Josias, então, depois ele instrui a celebrar Páscoa em Jerusalém, ele favoreceu os animais ali para sacrifício, né? Serve mesmo o povo. Josias, infelizmente, ele morre em uma batalha contra os egípcios liderados pelo rei Neco, né? Capítulo 36, o filho de Josias, então, é colocado como rei, né? Ele se chama Jeoacás.
ele foi capturado por Neco, que nomeia Jeoaquim como rei no lugar dele. Então ele é levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Quando Zedequias, que foi nomeado por Nabucodonosor, se rebela contra ele, os babilônios invadem Judá, destrói o templo e levam o restante do povo em cativeiro, onde ficam por muitos anos ali, né? 70 anos, até o rei Ciro emitir um decreto que permite seus descendentes retornarem a Jerusalém. Então, segundo a Crônicas, fala de rei sucedendo rei, que sucedeu rei, até chegar ao exílio. O exílio babilônico, você vê que no finalzinho aqui eu já citei o nome de Nabucodonosor, né? Já citei o nome do rei Ciro, né? Que tem uma parte importante em todo esse decreto, né? Para a proclamação que ele coloca lá para o muro ser construído de novo. O que vai ter continuação ali em Esdras e Neemias, que é os próximos livros que a gente vai estar estudando. Eu peço a você muita atenção nesse livro de 2 Crônicas, porque tem os reis de Judá e os reis de Israel. E aí, rei é sucedido por filho, né? Filho, 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 filho. E uns é mau, outros é mau. E aí sempre tem guerra no meio. Sempre tem guerra contra outros reinos, né? Outros países até, daquelas regiões. E entre próprio Israel e Judá, né? Que no início era plano de Deus ser um só, mas aí por causa da iniquidade do povo foi dividido em dois. Bom, espero que você tenha entendido, mesmo na leitura corrida aqui, né? Mas isso aqui é um resumo para não ficar muito grande. A minha ideia é fazer um vídeo para cada capítulo, né? Exceto Salmos e alguns que são mais extensos, que eu vou ter que dividir em 5 partes, 4 partes, né? Mas sempre com a palavra de Deus muito resumida e sempre com a palavra de Deus à luz da verdade. Espero que você entenda e estude mais a palavra de Deus e seja realmente um soldado de Cristo, seja realmente aquele que segue os ensinamentos dele e procura aprender mais sobre a história do seu povo, que você também veio dele. Amém? Você também é filho de Abraão. Deus te abençoe.